casa? Não. Ah, então compra, porque o evangelho é baratinho. O evangelho é 7, 8 reais um evangelho lá na feira do livro espírita. Inclusive em sebo você encontra ele de 5 reais usado. Você acha ele aquele mais pequenininho de 3 reais. Então, compra o evangelho, tá bom? Ah, então tá bom, eu vou comprar. Ótimo, reagendou-se o tratamento para aquela pessoa para daqui a 60 dias. Quando chegou lá no final dos 60 dias, essa pessoa retornou para o seu tratamento. A primeira coisa que aconteceu, a hora que ela sentou na mesa, foi a entidade virar para ela e falou: não comprou o evangelho, né? Não, ela nem comprou. Ela ficou tão sem graça. E eu acho que a entidade estava na parede do Marcos, se eu não me engano. Ele fica inconsciente, ele não lembra. Mas chegou e deu uma dura nela. Falou assim: como que você quer melhorar? Como que você quer ficar bem? Você não mudou nada. Tudo que foi orientado para você, você não fez nada. Aí não tem jeito. O que a gente pediu, você não ora, você não melhorou seus pensamentos, você não melhorou o seu comportamento com relação aos seus pais. Era uma jovem, virou para ela e falou: você lembra que a gente falou para você, até para você ler a oração do perdão lá do evangelho, para você se reharmonizar com seus pais, para você entender que você tem que ter gratidão pelos seus pais e não transformar a vida dos seus pais no inferno. E orientou. Pergunta se não adiantou. Nada. Então, e isso aí é uma pessoa que a tia dela ligou lá em casa, desesperada, falando assim: pelo amor de Deus, faça uma apometria para minha sobrinha, esse final, nessa sexta, porque senão ela vai se matar. Ela está numa condição que ela está dopada, porque se ela não ficar dopada, ela quer se matar. Então, por favor, ajude a minha sobrinha. Não, vamos ajudar, né, coitada, vamos ajudar a menina. Ela não quer ajuda. Inclusive foi revelado no último tratamento dela que ela é índigo. Desde o primeiro tratamento dela já foi falado que ela era índigo. Só que vocês sabem que o índigo, ele é um espírito que ele é rebelde. E que se ele não for bem encaminhado, ele vai para o mal. Por isso que nós vemos tantos índigos aí indo para o crime, onde a gente vê hackers, pessoas extremamente inteligentes e usando essa inteligência para coisa errada. Gente aprendendo a manipular controle de portão para abrir carro. Gente aprendendo todo tipo de técnica errada para utilizar para o mal. Isso aí, toda vez que eu vejo um infeliz desse lá na carceragem, eu vou olhar, é índigo, só que é um índigo que está indo para as trevas. É aquele índigo que na rebeldia dele se afunda nas drogas, é aquele índigo que parte para a violência, é aquele índigo que, tendo consciência do seu poder mental, começa a manipular a família inteira. Era o caso dessa pessoa, manipulava a família dela inteirinha, porque ela conseguia ser uma verdadeira carrasca dentro de casa para os pais e passava para os outros parentes a condição de vítima, de coitadinha, de que os pais é que eram errados, os pais é que não a entendiam. Só que chegou um ponto em que a própria espiritualidade virou e falou: ó, caso essa menina é complicada, ela não quer ser ajudada. Ela é o seguinte, ela quer mandar na família. Quando a família impõe qualquer barreira, aí ela surta, faz qualquer tipo de besteira, se dopa e toma remédio, igual o dia que ela pediu a mãe dela querendo um remédio para dormir. A mãe dela foi e falou assim: eu vou te dar um comprimido. Eu quero 2.
A mãe dela falou, você não pode tomar 2, o médico falou que você não pode. Eu quero, e começou a xingar a mãe dela. A mãe dela entregou a cartela inteirinha na mão dela e falou, você é maior e vacinada, você sabe o que você faz. Ela tomou a cartela inteira. Então, gente, é muito importante que tenha a orientação que o mestre acabou de falar. Não ache que você sabe que o seu tratamento tem que ser apométrico. Não, espere passar pela espiritualidade. De repente, o que você, lá na apometria, você vai ter que esperar 3 meses, numa sessão de descarte resolve. Ou até no passe. Num passe resolve. Numa sessão médica de uma terça-feira resolve. Um vento solar resolve. E você está lá jurando que é só a apometria que serve para você. Não. Mas aí vem a questão do fenômeno. Agora quero contar uma coisa para vocês que não resolve. Prestem muita atenção, uma coisa que não resolve. Na primeira aula éramos 64, hoje nós somos 45. Na primeira aula nós éramos 64 pessoas, hoje nós somos 45. É o menor número feito por cada aula até hoje que eu tenho observado. Então o que eu quero recomendar a vocês, que tudo é possível naquele que me fortalece. Mas o homem está em fortalecendo. O pessoal tranquilizou, não. O homem está em fortalecendo. Pode ser isso. Pode ser isso. É o jogo, né? Seleção brasileira. Jogo da... Então, ó. Gente, às vezes alguém pergunta assim. Às vezes alguém pergunta assim. Por que o seu Carlos tem que botar o bedelho em tudo? Por que ele acha que manda no centro? É porque quebrei a perna de manhã, de tarde eu estava aqui. Verdade, Maurício? Verdade. 2 acidentes. 2 acidentes que eu tive nesses 3 anos e meio. Um foi de tardezinha, no outro dia eu estava aqui. Outro foi de manhã. Outro você saiu do hospital. Eu quero dizer para vocês que nesses 36 anos que eu e a Ana Luzia estudamos juntos, trabalhamos e praticando juntos, é exatamente para poder ter condições de chegar aqui na frente de vocês e dizer, por favor, pelo amor de Deus, não faltem. Eu não trabalho com voo. E melhor do que 1000 palavras é um exemplo. É um exemplo. Então os líderes têm que dar o exemplo. Os líderes têm que dar o exemplo. Que quebrou a perna. Então tem que, exatamente, tem que ser esse exemplo. Gente, a espiritualidade sempre bate nessa tecla, gente, de que nós temos que ter disciplina, que nós temos que ter responsabilidade, que nós temos que ter compromisso, que nós devemos perseverar, né? Perseverar e ter fé. E respeito. Respeito. Isso acima de tudo. Né? Exatamente. Respeito para com a diligência da casa, com os dirigentes da casa. Com a espiritualidade. Exato, com a espiritualidade. Tá ok? Então, gente, esse conteúdo da aula de hoje Muito bom. é um conteúdo muito bom. Nós vamos vendo. Tira muita dúvida. Exatamente. Vamos ver que aqui, ó, um tema muito interessante. Não há ritual dentro desse procedimento. O que pode sentir o desdobrado, se não for bem acoplado, é aquela situação que eu falei, né? Pode sentir dores de cabeça, desde leves até muito fortes, náuseas, tonturas, mal-estar, sensação de vazio, que pode durar algumas horas. Via de regra, há reintegração espontânea em poucos minutos, mesmo sem o comando. Não existe o perigo de alguém permanecer desdobrado, pois o corpo físico exerce a atração automática sobre o corpo astral. Quando se deve repetir o comando de acoplamento? Sempre diante da suspeita de que alguém esteja mal acoplado, apresentando sintomas acima citados. Aí, nós na próxima aula, vamos trabalhar a terceira lei, que é a lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. É a lei das viagens astrais. Aí nós vamos estudar uma lei que eu achei até interessante, que eles deveriam ter feito ao contrário. Aqui o poste fez xixi no cachorro. Você estudou como desdobrar e depois como reacoplar, né? Tá, e o que fica no meio entre o desdobramento e o acoplamento? É esse processo aqui. Então eu acho que deveria ser, primeira lei, lei do desdobramento.
Segunda lei, lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. Terceira lei é acoplamento. Verdade. Exatamente. Daí, Sim. eu vi um espiritualista, o melhor nome da região de Goiás. Ele é espírita, né? Certo. E ele contando do Valdo Vieira. O Valdo Vieira se projetava, né? Certo. E quando ele foi desencarnar, porque ele desencarnou, né? Só que ele desencarnou e ninguém ficou sabendo. Ninguém. Ele avisou para comunicar, assim. É sem barulho. Sem barulho nenhum. Então, ele desdobrou e ele falou assim, eu já estou me desdobrando, me preparando, e ele foi orientando todo para o pessoal que trabalha com ele. Então, ele fala assim, que ele não morreu, ele desdobrou. Não, e inclusive eu já vi gente falar que o desdobramento... Acostumado a... Exatamente, que o desdobramento... Quem que fala isso? Eu acho que é o Zé Godinho. Que fala que nós morremos um pouquinho, nós treinamos um pouquinho como morrer toda noite quando a gente desdobra. A gente treina desencarne, a gente treina o desencarne. Então a gente vai treinando o desencarne durante toda a vida para que quando a gente desencarnar realmente não seja um baixo. O nosso leitor do colega fala isso. Fala Nós também. morremos a cada noite um pouquinho, estamos treinando. Exato, estamos treinando para desencarnar. Para desencarnar. Não é? Então vocês vão ver que na próxima aula nós vamos falar sobre a lei das viagens astrais. E aí nós vamos exemplificar para vocês aqui os procedimentos que podem ser feitos, desde a pessoa se desdobrar para poder fazer um trabalho dentro do Congá, a fazer um trabalho na casa do consulente, a ir para uma colônia espiritual ou ir para o outro lado do planeta para poder prestar um auxílio, fazer uma cura lá, fazer um tratamento. E nós vamos ver estas hipóteses através disso aqui. Como eu disse a vocês, recomendo que vocês estudem, porque esse material, gente, não é taxativo, ele é exemplificativo. Esse material, esse conteúdo que eu passo para vocês, não é o fechamento absoluto. Você vai sair daqui doutorado em desdobramento, em viagens astrais. Não. Busquem conteúdo através de livros de viagem astral, através de vídeos, através de conhecimentos outros, de outras fontes, além da apometria. Dentro do trabalho de Umbanda tem livros que trabalham só sobre o desdobramento, sobre a viagem astral, tem cursos como eu já falei, como eu até já falei, tem um curso inteiro do professor Laércio, que é sobre viagens astrais. A Tuane, inclusive, estava fazendo ele, não sei se já terminou, né, Tuane? Ainda não, né? Tá certo. Então, ele ensina você, e ele é um curso interessante, porque ele é em 10 aulas. Ou seja, aí você vai falar, nossa, eu vou fazer esse curso em 10 dias eu vou estar especialista em viagem astral? Não, porque é um curso de 10 semanas. Porque ele ensina você a assistir uma aula por semana, e no final dessa aula ele ensina uma técnica para que você a pratique no decorrer daquela semana. Até ele começar a ensinar as técnicas de saída do corpo e ir aperfeiçoando até que você consiga fazer a viagem astral de uma forma que é maravilhosa, consciente. Então é muito bom. Sim? Eu já vi na literatura estudo casos de pessoas que são tratadas no tratamento apométrico, pessoas que decidiram fazer o desenvolvimento da viagem astral desvinculado de grupos com tratamentos edificantes, simplesmente para expandir o deleite. Ou o deleite. O que acontece em muitas ordens iniciáticas do desenvolvimento anímico, né? E aí as consequências eram muito devastadoras, danosas. Porque durante o desdobramento, mestres ascensionados se apresentaram, só que na verdade eram magos negros que se passavam por mestres ascensionados, então o casal
estavam num processo obsessivo terrível que foi ser tratado através da apometria. Então acho que chama a atenção também essa questão de todo mundo querer desdobrar. Se tivesse a necessidade de desdobrar em casa, essa aptidão teria vindo naturalmente, como a gente vê em algumas pessoas que, através da preocupação com os desdobramentos, vieram. Porque não é bonito. Porque o ambiente espiritual que vai se encontrar. Mediunidade é a percepção do ambiente espiritual. O ambiente espiritual não está sempre bonzinho, não, gente. Não, e outra, você vai para um lugar onde você se sintoniza. Você se sintoniza, igual, por exemplo, conhecimento, você praticar o desdobramento sem vamos dizer, estar alicerçado num propósito edificante, num trabalho alicerçado na espiritualidade, aí o que vai acontecer? Você não vai estar acompanhado pelos nossos mestres, pelos mentores, pela espiritualidade superior. Você não vai estar acompanhado por eles. Aí você vai se conectar com o ambiente espiritual de acordo com sua vibração. Lembra da consulente terça-feira, onde ela estava indo parar sempre? Isso, exatamente. Teve um caso que foi tratado aqui no grupo de uma consulente que ela estava indo para um lugar no plano astral, uma certa camada do umbral inferior. E ela estava indo para lá de enxerida. Ela desdobrava e ia para lá, para esse local. E aí ela estava considerando que aquilo ali estava sendo assim alguma forma de obsessão. Os espíritos vinham, pegavam o espírito dela na marra e levavam para aquele lugar. Ela achava que era isso. Quando abriu-se a frequência dela, foi diagnosticado que não. Ela desdobrava e ia para lá, porque era lá que estavam os seus antigos comparsas, os seus antigos asseclas, os seus antigos seguidores estavam ali, naquele ambiente. Aí ela ia para lá. Aí se manifestou uma entidade que era, vamos dizer assim, um guardião daquela região ali do umbral. Um Exu. Se manifestou. De lei, né, Cássia? De lei. Eu lembro dele bater na tecla, eu trabalho na lei. Né? Ele veio e se manifestou. E aí ele foi e rasgou o verbo. Falou, é ela que vai lá. É ela quem vai lá. Aí ainda houve a questão da pergunta. Falaram assim, mas se ela está indo de enxerida, não cabe a você bloquear e evitar que ela entre? Ele, não é minha obrigação. Não é minha obrigação. Ela quer entrar, entra. Ela que está se lascando, o livre-arbítrio dela. Aí ainda citou uma coisa, pintou uma coisa interessante. Tá, e como que ela consegue entrar e você não consegue, não mantém ela lá? Ela está ligada ao corpo físico. Uma hora mais cedo ou mais tarde o corpo físico vai puxar ela de volta. Então não tem como eu manter ela lá, senão ela desencarnaria. Então não tem como eu manter ela lá aprisionada. Não tem. Agora, espírito, sim. O desencarnado, se ele vier e entrar, sai mais não. Não sai mais não. Ele deixou bem claro isso, né? E eu achei muito interessante esse processo aí, né? Então, muito cuidado, gente. Não se aventurem em fazer viagens astrais. Sim, é porque eu quero ver como é que é o panorama astral. Eu quero ver como é que está no lado espiritual. Lembrem-se que o Chico Xavier falou um dia para uma pessoa, que a pessoa falou assim, eu queria desenvolver minha vidência, mas eu queria desenvolver minha vidência só para ver ser de luz. Ele foi, virou para ela e falou, filha, em mais de 50 anos de atividade mediúnica, mais de 90% do que eu vejo até hoje é trevoso. É espírito sofredor, é espírito maligno. Oi? Se for para aparecer de luz, não tem nada. Exatamente. Ele falou assim, 10%, desses 10%
que não é treva, não é sofrimento, aí uns 9% está num estágio mais ou menos, e somente 1% aí sim está num estágio mais evoluído. O resto é treva. E isso eu estou falando para você da minha experiência de mais de 50 anos de atividade mediúnica. Então isso é muito importante que vocês tenham essa consciência, gente. Eu já, assim, agora falando o autor eu não lembro, mas eu já li livros falando que a viagem às salas tem que estar associada à reforma íntima. Não pode fazer uma sem fazer a outra. Exato. Porque você vai por sintonia. Exato, eu acabei de falar. Você vai para um lugar de acordo com a sintonia que você está. Igual já vi casos de relatos de pessoa que, por exemplo, ela tem uma libido muito aguçada, pensa em sexo o tempo inteiro. A hora que ela desdobra, ela vai para orgias no plano espiritual. Ela vai para esse tipo de lugar. Então é muito importante. Há uma pessoa que vibra violência o tempo inteiro, vai para um ambiente de guerra no plano astral. Então é muito importante que nós façamos essa reforma íntima, esse controle, esse adestramento, tudo isso é muito importante. Tá ok? Agradeço a todos pela presença e eu peço permissão a vocês para que nós possamos fazer o encerramento, tá bom? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre Maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, e toda a espiritualidade superior, todos os mestres, todos os nossos amparadores, toda a hierarquia planetária, em especial a hierarquia espiritual desta casa, a Cabocla Jurema, e a toda a equipe espiritual que assessora, que orienta, que guia, que ampara os trabalhos desta casa. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai, ajoelhados em espírito, para agradecer-vos pela oportunidade que tivemos de mais este momento de confraternização, de aprendizado, de simpatia, de entendimento, de esclarecimento, de crescimento. Agradecemos do fundo do coração pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E é com este sentimento de gratidão no coração, ó Pai, que pedimos permissão para encerrar este momento de luz, de paz e confraternização com a oração que teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim que perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos. Namastê.